quando eu vejo o mercado assim, em que estamos com medo extremo, dá-me vontade de fazer um episódio do oposto, de ser extrema ganância. Portanto, é exatamente isso que hoje vou fazer. Portanto, espero que acompanhes até ao final para perceberes o porquê da extrema ganância. Portanto, seja bem-vindo então a mais um episódio de Alex Crypto. Já somos 6.000, já ultrapassámos os 6.000, já 6.040 mais ou menos subscritores, portanto, que é bastante bom. Hoje vamos fazer um bocadinho ao contrário, vamos começar com os gráficos já, depois vamos falar sobre 2 ou 3 notícias, dados on-chain e depois sim a adoção em massa aqui da Bitcoin e de todo o espaço das criptomoedas para vincar um pouco a minha posição relativamente aqui ao futuro de todo este espaço. Portanto, vamos já começar. Ora bem, a Bitcoin isto tem sido muito aborrecido, sinceramente. Eu não, pronto, já não faço um vídeo desde sexta-feira. Isto está muito aborrecido. O mercado está claramente em lateralização, apesar do receio que está aqui a acontecer. Mas reparem que continuamos a fazer altos mais baixos e baixos mais baixos aqui neste canal descendente, e até sairmos desta microestrutura descendente, o sentimento vai estar como está. Portanto, para já, continuamos aqui num canal de descida, nada de preocupante, nada, nenhum red alert ou nada disso. Continuo a dizer que há muita ordem de compra aqui nesta zona, aqui na zona dos 38, 39 mil, 40 mil. Portanto, o que é que acontece? Quando o preço vem cá abaixo, normalmente é rapidamente comprado e é isso que tem acontecido. Mas também é verdade que quanto mais vezes batermos aqui nesta zona, mais rapidamente as ordens de compra vão ser esgotadas, até que depois pode cair o preço. Mas eu sinceramente, eu acho que há muita gente que está a dizer que nós vamos cair abaixo dos 30 mil, e sim, se nós caímos abaixo dos 30 mil, eu acho que nós temos um bear market para muitos meses, e provavelmente uma queda até bastante agressiva, porque aí vai haver uma descrença no mercado muito grande e muita gente vai fugir, mas eu continuo a achar que o mais provável, na minha opinião, é assistirmos a algo semelhante àquilo que vocês estão a ver aqui entre estas linhas brancas, ou seja, um período de consolidação. E eu, enquanto não vir esta zona aqui a ser quebrada, ou seja, a fazer eu estou só a falar a nível de estrutura de preço, atenção, a fazer um baixo mais baixo, ou seja, por exemplo, vir aqui assim, esta estrutura não é uma estrutura que me preocupa, ou seja, é uma estrutura de consolidação. Agora, é muito importante ver onde é que vai ser feito este novo baixo, aqui assim. Se for um baixo mais alto, será excelente, porque temos uma estrutura aqui já de consolidação e por lá levar o preço cá acima, cá abaixo e depois então um breakout. Se virmos um baixo mais baixo relativamente a zona dos 30 mil, sim, temos um bear market prolongado, não tenho a mínima dúvida disso. Portanto, estamos numa fase crítica, é verdade, e está a levar algumas pessoas alguma impaciência, porque o mercado está a lateralizar, mas a Bitcoin faz isto, portanto isto é muito comum. Vocês provavelmente não estavam cá nessa altura, mas por exemplo, quem se recorda de estar cá em 2018, reparem bem o que é que aconteceu nesta altura. Estamos a ver isto numa vista semanal e nós tivemos, por exemplo, aqui tivemos 1, 2, 3, 4 semanas em que o preço praticamente não se mexeu. Por exemplo, aqui esta semana o preço andou dos 6.376 aos 6.481, isto é ridículo, mas foi o que aconteceu. Portanto, é normal a Bitcoin ter períodos de calma e depois ter 2, 3, 4 momentos de grande explosão que levam o restante do mercado. Portanto, é exatamente isso que está a acontecer. Depois de uma subida gigante que nós tivemos aqui, em que a Bitcoin passou dos 11 mil para os 64 mil, em que subiu 430%, agora é normal ter um período de acumulação, e nós tínhamos falado nesta subida toda, quanto mais rápido estaríamos a subir, mais tempo depois seria a queda barra correção da Bitcoin, e acho que é exatamente isso que está a acontecer. Portanto, vamos aguardar. Outro indicador que eu continuo a alertar é aqui o que está a acontecer com o RSI. Continuamos a não ultrapassar esta resistência diagonal aqui, e o Stochastic RSI que continua a mostrar uma tendência descida na semanal e precisa de tempo. Portanto, até isto chegar cá abaixo, pode perfeitamente levar o mercado a vir cá abaixo também, e depois sim começar aqui a consolidar barra inverter, e depois sim então levar o preço cá acima. Portanto, isto é apenas cenários, projeções, pode acontecer ou não, mas calma e paciência, e façam outras coisas e deixem um bocado os mercados, que a vida também não é só isso. Outro aspecto que também acho importante é aqui a dominância das altcoins. Eu estou a falar sobre a dominância das altcoins, não a dominância da BTC, o que me leva a crer
que as coisas ainda estão perfeitamente controladas. Reparem, eu já falei nesta queda muito grande da dominância das altcoins, foi quando nós estivemos num bear market, ok? E neste momento a dominância das altcoins está-se a aguentar muito bem. Aliás, a nível estrutural de visão macro, aquilo que eu vejo é um cup and handle aqui claramente definido, e normalmente um cup and handle tem tendência para fazer breakout para cima. Portanto, tendo em conta o número de altcoins que estão a surgir, tendo em conta aquilo que está a acontecer com Cardano, Solana, Avax, aquilo que vai acontecer com o Ethereum, parece-me que a dominância das altcoins está condenada a um quebrar de máximos históricos que neste momento situam-se nos 64%. Portanto, é questão de aguardar e vamos ver o que é que vai acontecer. Portanto, nada extraordinário. Aqui, reparem aqui na diária, aquilo que vemos é uma clara indefinição aqui entre as altcoins. Há uma luta muito grande entre a dominância das altcoins, ou seja, quando a BTC cai muito depressa, as altcoins depois recuperam também. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer, mas não me vejo ainda nada que me preocupe. E pronto, e o que é que está a acontecer que está a levar a uma certa... Tirando a questão da análise técnica que justifica também esta queda de preço, o que é que estará a acontecer a nível mundial para levar a esta indefinição e esta queda momentânea do preço? Pronto, em primeiro lugar temos a questão dos Estados Unidos, que hoje há uma votação de uma lei já antiga que foi adiada e será hoje votada. Ou seja, esta lei não é uma lei que tal como aos chineses está a acontecer, que estão a banir tudo o que é relativo a cripto, mas é uma lei que tem algumas nuances que são preocupantes, porque torna tudo o que é produtores, mineradores, staking, tudo que tem um papel importante no mercado de cripto nos Estados Unidos, passa a ter que se registrar como um broker, digamos assim, e um corretor. E isto nem toda a gente está para isso, e está a criar alguma celeuma nos Estados Unidos. E também eles querem também aumentar a taxação, por outra notícia que eu estive a ler também dos mineradores. Portanto, isto nos Estados Unidos está a criar assim alguma urticária, o que tendo em conta também a regulamentação vai não vai do SEC, está também a criar algumas nuvens aqui no espaço cripto, o que também preocupa as pessoas. E depois temos o FUD, não é FUD, isto é uma realidade. Temos o escorraçar completo da China das criptomoedas. Portanto, há um ban generalizado neste momento. Já não há grandes dúvidas, já não havia, mas agora então não há muitas menos. E isto não é uma coisa de sumenos, ou seja, a China, bonito. A China, como vocês sabem, é uma das maiores economias do mundo, tem muita gente lá metida, e era importantíssimo para o mercado de cripto ter uma China Bitcoin friendly ou crypto friendly. Infelizmente não é isso que está a acontecer. Já sabem que a China tem um modelo político completamente diferente da grande parte do mundo, portanto é um regime claramente controlador, centralizado, e obviamente estão a banir tudo o que é descentralizado e dá alguma liberdade às pessoas. Não é por acaso então que estamos vindo a assistir a um crescimento significativo das plataformas descentralizadas, como a Uniswap, a PancakeSwap e outras que tal, e será sempre uma solução, como a DXDI também, para os chineses, e não só os chineses, ou seja, todas as pessoas que sentem-se amarradas e são amarradas pelos governos centrais, para então conseguirem fazer as suas trocas, as suas trades, os seus investimentos, podem fazê-lo via plataformas centralizadas. Pelo menos é aquilo que está a acontecer na China para já. Claro que isto não é bom, os mineradores também estão a ser cada vez mais escorraçados do país, e isso leva a uma pressão na diminuição da hash rate, e leva também a uma queda do preço da Bitcoin, como nós sabemos. Portanto, este assunto da China é importante, mas, na minha opinião, é cada vez mais um assunto que vai morrer por si. Ou seja, e até benéfico. O facto de muitos mineradores terem saído da China, e como nós sabemos, a mineração usava o petróleo como base de energia, não é? Portanto, o facto de eles terem saído lá e terem migrado para energias mais amigas do ambiente também limpou um pouco a imagem da Bitcoin, e ajuda também a uma produção mais verde. Portanto, e agora aquilo que me parece também é que, sendo a China tenha um peso tão importante nas criptomoedas, o facto de eles neste momento estarem a retirar essa importância nas criptomoedas vai tornar então as cripto, não no curto prazo, mas a médio e longo prazo,
muito mais descentralizada e muito mais independente dos maus humores do Chinoca lá do sítio, se me permitem a expressão. Pronto, vamos então falar também agora sobre alguns dados on-chain. Este aqui que nós estamos aqui a ver aqui deste senhor, aqui basicamente ele está a falar numa zona de acumulação e que vocês virem a questão aqui do preço, quando nós estávamos em crescimento, dezembro de 2020, janeiro de 2021, fevereiro também, reparem aqui nas zonas azuis e só quando nós começámos a chegar a um topo e começámos a cair o preço, reparem que isto mudou para vermelho. E aquilo que está a acontecer neste momento é que estamos a começar a virar para azul, portanto ele fala que very bullish if we see this trend continue, portanto ele diz claramente que é uma tendência muito positiva se começarmos a ver aqui luzinhas aqui a azul, que significa que estamos em clara acumulação, o que é bastante bom e acho que é exatamente isso que está a acontecer conforme eu referi na análise técnica dos gráficos. Um indicador aqui de curto prazo que não é tão positivo e que também está a justificar um pouco do que está a acontecer. Portanto, isto tem a ver com o rácio das baleias, que neste momento está a aproximar-se dos... Eu não sei se consigo fazer zoom, consigo. Está a passar aqui dos 0,50 e sempre que acontece este 0,50, este pico, reparem que estas bolinhas justificam que esses picos, normalmente há uma queda do preço, há um reajuste do preço e é preciso ter algum cuidado com isso. Portanto, de curto prazo podemos ter então as baleias a vender e que está a justificar também esta queda aqui de preço. Portanto, eu gosto de vos mostrar os dois lados, não apenas os aspectos positivos, mas também os aspectos negativos. Um aspecto neste caso positivo e continua, é incrível, continua a acontecer com o Ethereum. Portanto, cada vez mais temos uma diminuição de Ethereum nas plataformas, em todas elas. Reparem, estamos em mínimos históricos novamente e ao mesmo tempo temos o staking, ou seja, no Ethereum 2.0 a aumentar continuamente. Portanto, há um acreditar muito grande na plataforma. Eu sei que neste momento há muitas dúvidas e há muitas críticas a Ethereum, nomeadamente pelos defensores, não quero estar a trazer bandeiras, mas pronto, pelos defensores de projetos alternativos como Cardano, Solana, Avalanche, por exemplo, entre outros, em que dizem que Ethereum que não é uma boa escolha ou que não é a melhor escolha. Até poderão ter razão, mas todos os dados neste momento apontam para um acreditar aqui em Ethereum. Não é por acaso que o staking está como está e não dá tanto staking como outras dão e a redução cada vez maior de Ethereum nas plataformas. Portanto, eu continuo a acreditar profundamente que Ethereum é uma moeda premium, é uma blue chip, como costuma dizer, e não vai desaparecer, nem vai ser ofuscada por qualquer um dos outros protocolos que neste momento estão a vigorar. Pelo menos continua a ser esta a minha opinião, enquanto eu não vir uma adoção tão forte e tão grande como tem o ecossistema de Ethereum. Portanto, isto também é só a minha pequena opinião. E aqui também uma coisa curiosa que eu encontrei. Portanto, estamos a falar aqui das baleias. Há pouco dissemos que elas estavam a vender um pouco, mas isto aqui vai mostrar também um pouco o contrário. Isto são as grandes baleias. Atenção, cada baleia destas tem mais de 1000 BTC. Normalmente nós costumamos atingir um pico e depois há uma zona de distribuição. Reparem aqui o número de carteiras com baleias de mais de 1000 BTC caiu significativamente. Isto costuma acontecer sempre que nós costumamos chegar num momento de distribuição, ou seja, quando o preço está a subir bastante, de uma forma bastante significativa, e depois entramos num período de acumulação e depois sim num período de aumento, num período de lateralização, é isso que está correto, e depois sim num período de acumulação, ou seja, num aumento da Bitcoin, destas baleias com mais de 1000 carteiras. E o que aconteceu agora recentemente foi exatamente isso. Nós temos tido nos últimos dias uma subida que não foi uma subida assim tão irrisória. Reparem, há aqui um claro pico, um claro sair desta estrutura lateralizada que aqui está. Vamos aqui aumentar aqui isto um pouco mais. Aqui assim, e reparem, até já estamos a fazer altos superiores aqui a 6 de junho e a 24 de maio. Portanto, isto ainda é muito cedo. Eu acho que nós podemos ter um período de lateralização da Bitcoin bastante prolongado. E há quem diga até pode ser o bear market, e pode. As pessoas até podem estar a comparar com o que aconteceu aqui. Começámos a subir e depois a Bitcoin ainda caiu bastante. Mas numa perspectiva de longo prazo, eu gosto de olhar para o longo prazo, porque mesmo que as coisas corram mal e vamos achar o pior, que estamos num bear market e que vamos estar aqui mais um ano, vocês quando fazem um depósito a prazo, ou pelo menos eu já fiz, às vezes eles são depósitos para 5 anos. Portanto, eu não estou aqui preocupado com um dia, gráficos de 4 horas e afins. Portanto, é numa perspectiva de 4, 5, 10 anos que eu estou a pensar em Bitcoin. E se ela neste momento cair novamente e entrarmos num novo período de acumulação e só ultrapassarmos os $100.000 daqui a um ano ou dois,
assim seja. É uma excelente oportunidade apenas de acumular. E é assim como encaro as coisas e encaro isso também, porque o dinheiro que eu lá tenho metido, sinceramente, não me tira ao sono, porque eu acordo amanhã mesmo que não tenha nada e a minha vida não muda nada. Portanto, isso dá-me uma grande tranquilidade. Portanto, mas muito curioso o que está a acontecer aqui. Desculpa lá ter o ramo-ramo que eu tive aqui, mas muito curioso o que está a acontecer. E agora trago-vos aqui também alguns dados on-chain que aqui da Glassnode, da revista semanal que eles têm, que poderão, por exemplo, aqui nós estamos a falar de algo que pode indicar que estamos dentro do canal bearish, ou seja, reparem que este aqui é o número de transações, reparem aqui quando há o pico de transações é quando nós estamos com uma atividade muito grande num bull market, reparem aqui, nesta zona verde e aqui também, e quando nós estamos em zonas mais baixas de atividade, costumamos entrar nos bear markets ou então numa fase inicial do novo bull market, ou seja, nós estamos neste momento numa fase dessas, e que pode iniciar ou isto, ou isto. Portanto, há aqui uma série de dúvidas, aqui como estes gráficos indicam. Agora, fica claro para mim que nós estamos num período de acalmia e que vamos ter forte volatilidade nos próximos meses. Há quem diga que os próximos 3 meses vão ser extremamente agressivos para cima. Há quem diga que nós estamos num bear market, mas vamos ver. Eu continuo a achar que estamos num período de acumulação e que depois vamos arrancar para cima. Outro indicador, aqui o 90 dias do Coinbase Destroyed, refere também exatamente isso que eu estava a referir anteriormente. Estamos em valores muito baixos e normalmente esses valores também significam ou bear market ou uma perspectiva mais bear ou uma perspectiva mais bull, como vocês estão a ver. Portanto, uma coisa é certa, meus amigos, meus senhores e minhas senhoras, isto vai animar. E seja para cima ou seja para baixo, isto vai animar e esperemos que seja para cima. Portanto, preparem-se. Agora um indicador que eu gosto bastante e que indicia mais que estamos com uma tendência provavelmente de subida é aqui o Short Term Holder Supply, portanto as pessoas que estão nisto de curto prazo. E reparem que nós estamos claramente em valores mínimos históricos, aqui assim desde 2011, reparem onde é que nós estamos. E estas caixinhas que aqui estão mostram claramente essas zonas e essas zonas normalmente refletem uma zona de preço baixo comparativamente ao futuro consequente. Aconteceu aqui em 2015, 2016, aconteceu no bear market de 2019 e aconteceu com o crash do Covid em março de 2020 e depois consequente período de lateralização. Portanto, nós podemos ter exatamente isso que está a começar a acontecer aqui e andarmos aqui algumas semanas, meses, quiçá, até depois começarmos a subir o preço. Portanto, este gráfico é muito, muito, muito interessante. Também é interessante aqui este gráfico que mostra a nível de inflows e outflows, ou seja, entradas e saídas de moedas em todas as plataformas, e até ao Covid, o que nós tínhamos era um inflow muito grande, ou seja, uma entrada muito grande, generalizada, com altos e picos e altos, peço desculpa, aqui em todas as criptomoedas. Curiosamente, a partir daí, nós temos tido o oposto. Nós temos tido outflows muito superiores e bastante mais prolongados do que inflows, como vocês estão a ver aqui nesta zona verde que levou esta queda dos 60 mil até aos 30 mil. Ou seja, parece-me claramente que nós estamos num período em que há pressão institucional, além da pressão de retalho, a comprar Bitcoin e a guardar Bitcoin. E isso nós vemos, por exemplo, em Ethereum, aquilo que eu mostrei há pouco do 2.0, da retirada de Ethereum e da retirada da Bitcoin, nomeadamente as duas maiores criptos do mercado. Aquilo também Cardano acontece, por exemplo, em que cerca de 70% das suas moedas estão em staking, fora os outros protocolos em que estão em staking. Portanto, há uma vontade muito grande das pessoas de acumularem e de rentabilizarem as moedas que já têm e retirarem das plataformas. Portanto, quer a gente queira, quer não, eu acho que isto é um aspecto positivo, sinceramente, porque quando há entrada grande de moedas, normalmente nas exchanges normalmente há uma queda de mercado. E outro indicador, ou outro gráfico que para mim é muito, muito, muito esclarecedor e o qual me leva a acreditar que nós vamos mesmo continuar para voos bem mais altos do que o que nós temos agora. Aqui é o Long Term Holder Supply, ou seja, as pessoas que estão nisto de longo prazo, como eu, por exemplo. E aqui temos esta zona aqui azul mais forte, que significa que estas pessoas estão em lucro, e aqui a zona aqui mais azul, mais clarinha, que estão em prejuízo. E aquilo que vocês podem reparar é que sempre nós temos os bear markets, reparem aqui e aqui,
ou uma queda significativa de mercado, normalmente há um prejuízo de quem está de longo prazo e atinge valores cerca dos 80%. E depois o que é que acontece? O preço começa a subir, as pessoas começam a entrar mais em lucro, reparem que a linha azul escura a aumentar e o prejuízo começa a cair, até que nós depois temos um pico de mercado em que o prejuízo é bastante baixo e, como vocês estão a ver aqui também, foi bastante baixo aqui em 2021. E nós neste momento estamos em máximos históricos relativamente ao supply de longo prazo, em que obviamente as pessoas estão a perder com a queda de mercado, que houve muita gente que entrou aqui assim, mas aquilo que me dá a entender, se isto está em máximos históricos, as pessoas não querem vender. As pessoas não querem vender. E como não querem vender, é porque acreditam que o mercado vai continuar a subir. E quem segura isto são as pessoas, obviamente, que mantêm as suas moedas. Porque, por muitos gráficos que a gente veja, uma coisa é factual. O que faz descer o preço são os vendedores. O que faz subir o preço faz os compradores. Portanto, quanto maior a venda relativamente aos compradores, o preço cai e inversamente acontece quando o preço é para subir. Portanto, isto para mim é um gráfico muito, muito, muito interessante e muito bullish, muito bullish. Pronto, vamos falar então sobre sobre a adoção. Portanto, o que está a acontecer neste momento, surgiu até por causa de uma conversa que nós tivemos no Telegram, até que ponto é que isto vai ou não vai, as criptomoedas, isto vai ter sucesso, não vai ter sucesso, a regulamentação vai lixar isto tudo ou não vai. Pronto, e depois me aqui a ler uma série de notícias, algumas bastante interessantes, e por exemplo, encontrei aqui 3 ou 4 que quero partilhar convosco. Portanto, a adoção aqui das cripto está a surgir de uma forma global, mas não nos Estados Unidos, o que é muito curioso o que está a acontecer. Reparem, a adoção cresceu no último ano, cerca de 881%. Isto é inacreditável. Portanto, estamos a falar de um bem, de um ativo, de uma indústria que está em crescimento exponencial. Está imparável. Portanto, quem cresce 800% no ano a seguir não vai cair. Pronto, estamos a falar de um crescimento médio, não vai passar para menos 300%. Okay? Nem mesmo a cripto. Portanto, aquilo que está a acontecer é que são os países não de primeira linha a nível de grandes potências financeiras, mas sim, como o caso do Vietnã, a Índia, o Paquistão, a Ucrânia e a Quénia, que estão a adotar claramente as criptomoedas. E repare o que aconteceu nos Estados Unidos. Passou de 6º para 8º lugar e a China caiu de 4º para 13º lugar. Este artigo é de 25 de setembro, portanto é muito, muito recente. Ou seja, há aqui uma mudança de paradigma, que é quem tem um regime muito centralizado e quer defender esse regime centralizado, que está condenado, na minha opinião, porque está falido completamente e tem uma dívida inacreditável, impagável e só se aguenta porque eles têm uma máquina de impressão de dinheiro que continua a carburar 24 sobre 24 horas. Obviamente que isto é uma expressão, um exagero, mas parece-me que o resto do mundo, principalmente aqueles países que têm mais dificuldades, estão claramente a virar para a adoção das criptomoedas. E isto estamos numa fase em que os pratos da balança podem começar a equilibrar um pouco e os que são mais pobres podem começar a aguentar ou podem começar a reagir à opressão daqueles que são mais ricos. E este é o caminho e a solução para muitos destes países. E é exatamente isso que eles estão neste momento a ver. Portanto, isto é muito curioso o que está a acontecer a nível da adoção em massa. É algo histórico e algo que vai demorar alguns anos, mas provavelmente vai mudar toda a dinâmica geopolítica financeira a nível mundial. Portanto, muito, muito curioso. E a nível da adoção, reparem, temos cerca de mais de 300 milhões de utilizadores de criptomoedas no mundo inteiro. A grande maioria está na Ásia. E depois temos a Europa com 38 milhões, a América do Norte com 28 milhões. Portanto, muitos, muitos países. E agora, reparem uma coisa. 58% dos detentores de criptomoedas têm menos de 34 anos. Já falámos sobre isto, sobre a mudança geracional, sobre o sucesso que as criptomoedas estão condenadas ao sucesso exatamente porque são os mais novos que estão a dedicar-se a este espaço e não as pessoas mais velhas que vão morrer mais cedo. Infelizmente as coisas já sabem que é assim. Portanto, parece-me que o futuro está claramente nas criptomoedas e estas pessoas imaginem quando tiverem 50 anos como é que vai estar o espaço das criptomoedas. Além disso, são pessoas com uma formação superior, o que é bastante bom. Portanto, são pessoas cultas que sabem o que é que estão a fazer, e a única coisa que eu lamento é de facto que há demasiados homens, ou melhor,
Há poucas mulheres neste espaço, o que é uma pena. Portanto, as senhoras que me estão a ouvir, muitos parabéns, são das poucas que estão neste mundo e são uma lufada de ar fresco, porque os homens às vezes são os palermas. Desculpem lá. Mas pronto. Outra coisa, a nível de adoção em massa, reparem que nós, entre 2012 e 2021, a Bitcoin aumentou cerca de 540 mil por cento e neste momento está com um crescimento médio de 274%. Aquilo que eu tinha referido há pouco, que é um crescimento bastante grande, e a previsão de crescimento entre 2019 e 2025 médio será de 56,4%. Digam-me qual é o outro espaço ou qual é a outra indústria que tem um crescimento médio, não vou dizer garantido, mas em princípio, não é? Tendo em conta que é algo descentralizado e não é dominado por ninguém, de 56%. Portanto, meus caros, é quase inevitável. E depois temos aqui, reparem lá, os nomes que aqui estão, que já estão a aceitar pagamentos de cripto, portanto, das maiores empresas a nível mundial. E quando se fala às vezes em regulamentação e banir as criptomoedas, vão banir? Depois destas empresas todas já estarem lá metidas? Depois de tanta gente neste momento já estar mergulhada em criptomoedas e ver o potencial que aqui está, vão banir isto tudo? Vão dizer que não a estas empresas todas? Vão dizer que não a todas as outras empresas que vão aderir a este espaço? Não, não vão. Portanto, isto é tudo irrisório. Outra coisa, reparem bem neste gráfico. Isto é o pulsar da Bitcoin, ok? Portanto, isto são os Lightning Nodes, ou seja, com o El Salvador, com aquilo que está neste momento a acontecer com o Twitter e vai acontecer com aqueles tips que o Twitter vai ter, bem como a Ucrânia também, a Lightning Network, ou seja, a blockchain da Bitcoin está melhor do que nunca. Portanto, temos aqui os Lightning Nodes em máximos históricos. Portanto, isto é um pulsar do coração da Bitcoin, isto está extremamente saudável. Portanto, quem se preocupa se o preço vai cair aos 40 mil, aos 36 mil ou aos 30 mil, epá, por favor, olhem para este gráfico. Ao menos olhem para isto. E vocês acham que isto é um mau pronúncio ou um bom pronúncio? Portanto, isto é um sinal de vitalidade da Bitcoin, de adoção da Bitcoin. E vai continuar a crescer, não tenho a mínima dúvida disso. Outro aspecto muito importante e que às vezes as pessoas esquecem. A internet, como vocês viram, foi o ativo, vamos lhe chamar ativo, mais rápido a nível de adoção que alguma vez existiu. E neste momento temos a previsão da Bitcoin com a internet é que passar de 130 milhões de utilizadores para 1 bilhão de utilizadores na internet demorou cerca de 7 anos e meio, de 1997 para 2005. E a previsão dessa mesma adoção é apenas em 4 anos, ou seja, lá está o meu telefone, ainda por cima a mensagem é spam. Ou seja, 2021 para 2025. Portanto, isto, meus senhores, isto é factual, portanto, é uma projeção baseada naquele crescimento que nós já falámos, e isto, para mim, é revolucionário. Nós estamos neste momento nesta fase. Estamos no início do early majority, ou seja, há os nerds, digamos assim, os que adotaram as cripto no início. Portanto, nós estamos ainda numa fase muito inicial e temos ainda muito espaço para subir. Por fim, eu queria falar sobre isto também. Isto aqui é um artigo que eu encontrei. 2021, um ano de ruptura para o desempenho e adoção das criptomoedas. Deixem-me lá tirar o som disto. E aqui reparem, eles têm aspectos positivos e negativos, portanto eu achei um artigo bastante equilibrado. Eles dizem aqui, negócios, consumidores e aceitação institucional em crescimento. Uma enxurrada de atividades este ano aponta para uma adoção crescente entre consumidores, empresas e instituições. O número crescente de empresas está a aceitar criptomoedas. Microsoft, Starbucks, AXA Insurance, Amazon, Visa, PayPal, Coca-Cola, Tesla, aquilo que nós já vimos também há pouco, reparem. Globalmente, mais de 15 mil empresas oferecem aos consumidores a capacidade de pagar por bens e serviços usando a Bitcoin. De acordo com uma pesquisa recente, até 36% das empresas de pequeno e médio porte nos Estados Unidos alegaram que aceitaram a Bitcoin em 2020. E depois temos outro exemplo, claro, que é a questão dos NFTs e de nível desportivo, por exemplo, várias franquias de desporto profissional, por exemplo, os Dallas, os Miami, os Oakland, estão a aceitar, várias franquias, várias equipas, aceitar Bitcoin, Litecoin e outras moedas digitais como forma de pagamento, e alguns atletas profissionais estão também a optar por converter os seus contratos de dólares americanos em pagamentos baseados em Bitcoin. E o último exemplo foi a questão do Messi também quando foi para o Paris Saint-Germain. Depois temos os bancos, os fintechs e os gestores de ativos estão a preparar-se para oferecer pagamentos em blockchain, transações e ofertas de investimento aos consumidores. Portanto, o JP Morgan, que se fala muito também, que é o banco do demo, mas mesmo ele está bullish. Portanto,
temos aqui uma série de aspectos positivos aqui da adoção em massa e da adoção institucional. Empresas estão a adicionar criptomoedas às suas participações no Tesouro. A Square, a Tesla, a MicroStrategy, ou seja, são posições estratégicas que defendem as empresas da inflação e dos problemas do setor tradicional com as moedas fiduciárias. E depois, o investimento de capital de risco em criptoativos atingiu 8,6 bilhões entre janeiro e julho de 2021, superando o total combinado dos 2 anos anteriores. Reparem, apenas entre janeiro e julho superaram o total de 2 anos anteriores. Desde 2015, reparem, desde 2015, o financiamento de capital de risco para construir o ecossistema de criptomoedas e blockchain aumentou quase 760%. Ou seja, são números astronómicos, gente. São números astronómicos. Não pode haver mais bullish que isto. E andamos nós preocupados se o preço vai aos 40 mil, aos 35 mil. Epá, povo. Sinceramente. Depois, potencial futuro uso em comércio e pagamentos internacionais. Prevê-se, por exemplo, que a parcela de pagamentos digitais do mercado global de pagamentos ao consumidor seja que está de 200 trilhões, crescerá mais de 5 vezes até 2030, ou seja, estamos a falar de pagamentos digitais do mercado. E as criptomoedas têm, obviamente, um papel essencial. Já sabemos da PayPal, já sabemos da Visa, já sabemos da Mastercard. Por exemplo, a Visa oferece cartões vinculativos e criptomoedas que podem ser usados por seus 70 milhões de comerciantes em todo o mundo. Portanto, relatou que os consumidores gastaram mais de 1 bilhão em criptomoedas em todo o mundo no primeiro semestre deste ano. E depois também temos que as criptomoedas podem atrapalhar o mercado de transações, ou seja, que normalmente as transferências bancárias, que por exemplo aqui são 682 bilhões e que deve crescer para 930 bilhões até 2026. Com menos de 1% dos volumes de criptomoedas em remessas hoje, portanto a oportunidade é grande. A ONU quer que o custo da transação que passe dos 6,5% para os 3%. A ONU, ok? E isto, onde é que isto poderá ser feito mais rapidamente? Obviamente já sabes a resposta. Cripto, ok? Portanto, o potencial, pessoal, é gigantesco, gigantesco. Isto podia continuar, mas não quero estar a fazer um vídeo muito grande. E depois outro aspecto que eu também quero referir. Nós estamos, a nível de Google Trends, nós não estamos numa fase de loucura de preço, de FOMO total. Nós estamos numa altura de receio. E isto são, por norma, as melhores alturas, e isto não é aconselhamento financeiro, mais uma vez digo, são por norma, mesmo que o preço caia aos 30, caia aos 25, caia aos 20, são por norma zonas de acumulação do smart money, do dinheiro inteligente. Não é inteligente comprar Bitcoin a 60 mil, não vai ser inteligente comprar Bitcoin a 100 mil, se ela arrancar hoje para amanhã para os 100 mil. É inteligente comprar Bitcoin ou criptomoedas quando elas estão em valores onde ninguém quer saber delas, onde há medo no mercado e as pessoas pensam que isto vai tudo ao charco. Portanto, se querem ganhar dinheiro nisto, a minha opinião apenas, e foi onde eu ganhei mais dinheiro, foi no bear market, foi quando entrei, fiz DCA ao longo de vários meses, 1 ou 2 anos, julgo, exatamente, e hoje estou bastante contente com os investimentos que fiz. Essas coisas quando as coisas estão nesta altura e quando o mercado está claramente com receio, com medo e com tendência de queda. Portanto, não estou a dizer para isto comprar já hoje, ok? Mas estou a dizer para perceberes quando é que é uma boa altura para entrar e quando é uma boa altura para sair. E termino como comecei. Nós estamos com medo extremo, ok? E mais não digo. Portanto, meus caros, foi um prazer. Vemo-nos no próximo episódio. Beijinhos e abraços.